Olá, tudo bem? Eu sou Paula Cabreira, sou repórter do jornal Nossa Cidade. E hoje a gente recebe aqui na nossa redação o doutor em Ciência Política e professor da Universidade Federal do ABC, Diego Sanches Corrêa. Tudo bem, professor? Tudo bem, Paula. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer a gente recebê-lo. Vocês sabem que a gente está vindo aí de uma série de entrevistas com candidatos, tanto deputado estadual quanto deputado federal pela região. E aí hoje a gente conversou, o professor chamou o doutor Diego aqui para a gente conversar com o professor a respeito da importância de ter parlamentares do ABC, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Existe um manifesto que foi lançado pela CISA, que é a Associação Comercial de Santo André, que chama Vote pelo ABC. A gente vai depois colocar também no nosso link para vocês terem acesso aí, todos os candidatos por cidade, porque muitos também não conseguiram vir aqui, então vocês conseguem acompanhar melhor. Professor, a gente tem aí uma região com quase 3 milhões de pessoas, né? E a gente tem ainda uma pequena participação, tanto na Assembleia quanto no Congresso Nacional, principalmente no Congresso Nacional. A gente pode mudar isso, professor? É possível ter essa esperança? Eu acho que é sim. O que acontece no ABC não é diferente do que acontece em outras regiões do estado. Candidatos que são muito conhecidos pela população, eles tendem a ser bem votados no estado inteiro, em todas as cidades. Justamente porque eles são muito conhecidos. Então, à medida que a população local conheça mais os candidatos locais e valorizem a candidatura desses candidatos, né, a tendência é que elas votem mais neles. Então, eu acho que o mais importante é, através da informação, elas perceberem a importância disso. Porque quando o deputado ele assume o seu cargo, seja na Assembleia Legislativa estadual, seja na Câmara dos Deputados, o federal, ele vai fazer duas coisas. Ele vai tentar trazer recursos para o seu local de origem, por isso é importante votar em candidatos da região, mas ele também vai discutir políticas nacionais, no caso da Câmara dos Deputados, e estaduais, no caso da Assembleia Legislativa. Então, não só é importante votar em candidatos locais para que ele cuide, para que ele traga recursos, traga investimentos para a região, mas também olhar o partido, o pensamento desse candidato, porque quando ele for discutir questões de maior amplitude, é importante que ele vote, que proponha projetos e participe das votações pensando nos seus interesses, né, nos interesses do eleitor. Então, o partido e a visão desse candidato também é importante que seja levado em consideração. A gente tem uma coisa muito nova nessa eleição, que são as federações, né, que é essa união dos partidos. Como é que o senhor vê isso, professor? É uma possibilidade melhor? É algo que prende mais o candidato? As federações é uma coisa muito nova no Brasil e elas foram instituídas justamente depois que a chamada cláusula de barreira, algumas eleições atrás, começou a ameaçar pequenos partidos, né? Se pequenos partidos não atingem uma determinada quantidade de votos, eles não vão ter recursos para disputar as eleições seguintes. Podem sobreviver ou não, mas sem recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário, por exemplo, sem tempo de TV, etc. Então, ao juntar-se em federações, eles garantem um pouco de recursos para concorrer. E, ao mesmo tempo, eles garantem também uma possibilidade maior, principalmente os pequenos partidos. É muito importante para os menores partidos do que para os maiores, né? Uma possibilidade maior também de conseguir vagas na Câmara dos Deputados, porque daí, na hora de alocar as cadeiras com base nas eleições, conta os votos de toda a federação, né? Então, a federação é muito mais parte da estratégia dos partidos para vencerem eleições e conseguirem recursos, né? E na medida em que eles formam federações, também é lógico que eles buscam um alinhamento ideológico, né? Se um partido de esquerda vai formar uma federação com de direita, isso não acontece. Eles buscam partidos mais próximos, justamente para eles coordenarem os esforços e conseguirem
espaço no legislativo. Então, em tese, não muda em si o pensamento do partido. Então, não deve ser levado em consideração, por exemplo, mas ele está se aliando com o partido X porque deve ser algo que já está ali dentro do DNA do partido dele. Não, eu tendo a pensar que o partido ele é mais forte, mais importante do que uma federação ou uma coligação, seja uma coligação eleitoral ou uma coalizão de governo. O partido ele entra nessas alianças justamente para tentar fazer avançar a sua agenda, né? E para que ele consiga fazer avançar a sua agenda, ele também tem que ceder e negociar com os partidos que fazem parte da aliança. A gente teve uma situação muito atípica, que foi a pandemia. Com a pandemia, a gente viu realmente uma corrida por trazer emendas e recursos, principalmente, por exemplo, na área da saúde, para todas as 7 cidades. E a gente viu realmente ali naquele momento a diferença de você ter parlamentares da região. O senhor acha que isso é um motivo a mais para a gente olhar com mais cuidado para isso? Evitar que a gente passe sufocos de novo com essa dificuldade de envio de emendas? Sim, esse é um bom ponto. Então veja bem, quando o deputado federal ele é eleito, o principal objetivo, para a gente ser muito claro, o principal objetivo dele no Congresso Nacional vai ser reeleito, ou buscar cargos maiores no futuro. Quer dizer, ele está preocupado com a sua carreira, ou preocupado, o candidato ou a candidata. Então, para que ele consiga manter a sua base eleitoral, ou mesmo expandir a sua base eleitoral para alçar voos maiores no futuro, parte do que ele faz é trazer recursos para a região. E todo ano, quando o Congresso Nacional discute o orçamento, todo deputado tem direito a um determinado valor que ele pode alocar para qualquer região do país, que são as emendas individuais ao orçamento. É um valor que vem subindo ao longo dos últimos anos, né? Era um valor menor no início da democracia, no fim dos anos 80, mas tendeu a subir cada vez mais. Quer dizer, o candidato individual ele vai tendo mais poder para trazer recursos para a sua região, consolidar a sua base eleitoral e ser reeleito, que é o que ele quer. Então, isso aumenta a importância da gente escolher deputados da região, porque se o deputado é da região, ele tem uma base concentrada, por exemplo, aqui no ABC, ele tem uma base concentrada aqui no ABC, ele vai querer trazer o máximo de benefícios possíveis para a região para ser reeleito na eleição seguinte. E isso é bom para o eleitor, né? Que ele acaba sendo beneficiado e depois recompensa o deputado com um novo mandato. Na verdade, a gente teve uma série de dificuldades aí. O prefeito de Ribeirão Pires, na época, por exemplo, o Clóvis Wolff, teve que ir a Brasília. Ele brincava que ele foi com o Pires na mão, porque ele precisava conversar com os deputados para tentar liberar recursos para manter o hospital de campanha aberto. Então, assim, não é aquela coisa de eu preciso da verba para ver no ano que vem, eu preciso de uma verba emergencial vindo agora. Então, ter um parlamentar que conheça a região, conheça os projetos, facilita isso, né, professor? Facilita essa conversa com os poderes. Facilita, porque o deputado federal, no caso, ele tem acesso a recursos do orçamento da União, o orçamento do governo federal. Ele pode influenciar nesse orçamento, né, como eu acabei de dizer. Então, com base nessa influência, ele consegue trazer recursos extras. O prefeito também tem os recursos municipais, o governador tem os recursos estaduais que ele pode também transferir para os municípios. Mas o deputado federal ele tem acesso a esses recursos extras, ele influencia o orçamento da União e pode trazer, então, mais verbas para a sua região de origem. Nas conversas anteriores que eu tive com o professor, eu falei para ele que a gente tem tido uma diminuição no número de parlamentares. A gente chegou a ter 6 parlamentares eleitos e agora nós temos apenas 4. E a gente tem mais gente morando no ABC, né? O senhor acha que essa queda pode ser muito por conta mesmo dessa idealização da política que a gente está sofrendo agora, de ter uma polarização maior e as pessoas irem atrás, por exemplo, que a gente teve em 2018, que o Bolsonaro, por exemplo, elegeu o filho, ou não? É um movimento natural que acontece de tempos em tempos? Essa é uma questão difícil de responder, porque a gente está olhando só 2 eleições, né? Eu teria que ver se tem uma tendência de queda ao longo de décadas ou não.
Mas o fato de reduzir de 6 para 4 é uma redução relevante que impacta são 2 deputados a menos trazendo recursos para a região do ABC. A eleição de 2018 ela foi relativamente diferente das demais, muito atípica. Muito atípica porque foi a primeira eleição desde 94 que no nível nacional não foi polarizada entre o PSDB e o PT. Surgiu um jogador novo aí na disputa, né? E isso influenciou em todas as outras arenas eleitorais, né? Legislativo, para governador e tudo mais. Então, também foi uma eleição que a gente viu muitos candidatos populares, youtubers, pessoas famosas, assim, ganhando acesso à Câmara dos Deputados. Isso pode ter influenciado, porque quanto mais famosa a pessoa mais ela vai trair o voto, né? Você está deixando de votar em alguém da região para votar em alguém mais famosa, que acaba tendo voto em todo o estado, e isso acaba, de certa forma, diminuindo a chance dos candidatos da região conseguirem acesso. Professor, o senhor puxou esse assunto, não tenho como não falar, que as pessoas falam do voto de protesto, que é o caso do Tiririca, por exemplo, que há anos é um deputado com uma supervotação. Na última, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, foi o mais votado. A Joyce Hasselhoff também veio na sequência com uma grande votação. Mas há essa coisa eu vou votar nele porque o meu voto é de protesto. Vale esse voto de protesto? Você acha que está correta a maneira como ele é feita? Assim, eu não sei se eu chamaria de voto de protesto. Você votar numa pessoa famosa, não necessariamente você, por exemplo, votar no Tiririca ou no Eduardo Bolsonaro, não necessariamente... Não, calma, gente, não quero comparar o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, nessa última eleição, foi o mais votado, roubando o papel do Tiririca em eleições anteriores. Eu entendo. Eu estou dizendo que, principalmente para a Câmara dos Deputados, é difícil você ver voto de protesto, né? Porque você tende a votar em alguém que você se identifica por alguma razão. É lógico que a pessoa que votou no Tiririca ou pro Eduardo Bolsonaro ou por qualquer outra pessoa mais famosa votaram por razões distintas. O que elas têm de comum é que, de alguma forma, elas se identificaram com esse candidato. E as razões humanas para você criar esse tipo de identificação é muito difícil da gente decifrar, né? Por que eu votei no Tiririca? Será que é porque eu dou risada com ele? Será que é porque ele tem propostas boas, ele trouxe propostas para o circo, né? Coisas assim. Eu não sei por que a pessoa vota, né? Mas ela se identificou de alguma forma. Nessa época também a gente estava falando sobre a velha política e a nova política, e se consolidou a velha política na Câmara, mesmo novos nomes que chegaram lá foi visto que não é essa a diferença. O senhor, como doutor em política pública, tem essa coisa? Tem uma visão diferente do que pode fazer essa política mudar? A gente pode esperar uma nova Câmara, haja uma diferença, assim? Eu acho que, assim, o jogo político, ele ocorre dentro das regras da Constituição de 88, e vem acontecendo isso desde 88. Nas últimas eleições falou-se muito numa nova política, mas para mim é um conceito vazio. Ninguém explicou o que seria essa nova política. Ou até, por exemplo, algumas pessoas chegaram a dizer que a nova política seria a ausência de troca de favores, né, o que chama-se pejorativamente de troca de favores. Mas desde 88, o governo ele é montado com negociação entre os partidos para que o governo consiga uma base majoritária no Congresso. Governabilidade. Então ele precisa negociar com os partidos, trazer os partidos para o governo, e ele faz isso com ministérios, né, entregando ministérios para os partidos da base, ou outros cargos em empresas públicas relevantes, e a estrutura do executivo ela é muito grande, né? Então tem esses cargos que o governo usa para negociar. Agora, você trazer um partido para o governo não necessariamente é algo ruim, é fruto de uma negociação em que você não vai criar uma lealdade com outro partido se esse partido não participar da agenda, né?
Então, isso chama-se pejorativamente de velha política, mas não existe uma alternativa. Governos funcionam assim ao redor do mundo, não só em países presidencialistas como o Brasil, mas também em parlamentaristas. Você forma governo negociando com partidos. Isso não precisa ser ruim. Entendi. Nós temos esse ano mais de 70 nomes do ABC participando da disputa. Um número grande, assim, acaba ajudando a eleger mais, professor, ou dificultando, porque a gente particiona os votos? Sim, quanto mais candidatos, em tese, mais difícil é você eleger porque você particiona o voto, como você falou, né? Por exemplo, quando um partido ele lança muitos candidatos, essa é uma característica do nosso sistema eleitoral, existe competição dentro do partido, porque Puxador de voto. sim, vai ser eleito o candidato do partido que tiver mais votos. Agora, se o meu colega do mesmo partido tiver mais votos que eu, pode ser que ele entre e eu fique. Eu vou querer ganhar dele, de pessoas que fazem parte do meu partido, né? Você pode pensar da mesma forma numa lógica regional. Se você partir do princípio que os eleitores do ABC vão ter uma propensão maior do que do resto do estado a votar nos candidatos do ABC, quanto mais alternativas eles tiverem, menos voto, em média, todos os candidatos poderão ter, né? Dificultando o acesso. Então, a gente não, mesmo com tantos nomes, pode ser que a gente fique aí de novo com menos cadeiras, né? Ter esse tanto de gente concorrendo não é necessariamente a certeza de que a gente vai ter gente eleita. Não necessariamente. Eu acho que eleger candidatos do ABC depende de uma avaliação do eleitor de que eles vão se sentir representados por esses candidatos. E eles precisam ser visíveis, precisam gastar em campanha, precisam fazer boca a boca com o eleitorado pelas ruas, precisam se fazer conhecer e convencer o eleitor de que eles podem representá-los no legislativo, né? Então, é lógico que alguns candidatos conseguem fazer isso mais do que os outros. Para o ABC é importante que bastante conseguir esse apoio, né? E só assim a gente pode ter, pelo menos, manter uma representação ou aumentar um pouco, né? A gente tem uma situação, não sei se é apenas no ABC, não vou perguntar isso, que é aquela coisa assim, da gente ter parlamentares agora concorrendo, por exemplo, a deputado estadual, mas já com o olho na eleição daqui a 2 anos na prefeitura. E aí eles são eleitos e acabam saindo antes do fim do mandato para disputar uma segunda eleição. Então a gente teve isso em outras eleições, então a gente já tem uma participação pequena, e aí nesses meios de mandato acaba perdendo ainda mais, porque esses deputados saem. A gente tem que levar isso em consideração também na hora do voto, professor? Essa é uma pergunta. É uma pegadinha. Não, é uma pegadinha por quê? Porque eu diria que se o eleitor for racional, ele tem que levar todos os pequenos detalhes em consideração, inclusive isso, né? Quando for escolher o seu voto. Agora, exigir isso do eleitor é exigir demais. Né? O nosso cérebro ele é limitado e a gente não toma todas as decisões apenas baseado na racionalidade, né? Então eu acho muito difícil, sinceramente, alguém levar isso em consideração quando for votar para deputado federal. Seria mais provável o contrário, por exemplo. Eu sei que a gente sabe que quem vence uma eleição para prefeito em São Paulo tende a querer ser governador 2 anos depois, coisas assim. Isso tem sido muito comum, né? Então, aí, acostumado a que isso vai acontecendo sempre, o eleitor pode ficar mais esperto e levar isso em consideração também. Mas ainda assim, eu acho que na cabeça do eleitor outros fatores tendem a pesar mais na hora de decidir. Professor, para encerrar, para a gente não deixar também a coisa muito extensa, vale a pena a gente ter essa regionalização do voto, a gente ficar pensando ou não? Ou isso é realmente algo limitado? Não vamos pensar assim, mesmo que não haja uma representação lá, nós teremos chance. Ou é uma boa? Não, sim, realmente, é uma boa oportunidade, a gente ter essa representação maior facilita. Eu acho que numa eleição para deputado federal, deputado estadual, eu acho que isso é importantíssimo que o eleitor leve em consideração. Que ele coloque como prioridade eleger candidatos locais.
E por que eu falo isso? Justamente porque ao eleger candidatos locais, aquilo que a gente falou no começo, né, esse candidato vai ter uma maior propensão a pensar no seu chamado reduto quando ele for influenciar no orçamento ou propor projetos. Candidatos são deputados federais, deputados estaduais, quando assumem o seu cargo, eles levam muito isso em consideração. Então é importante, sim. Desculpa, Paula, mas não só isso, né? Como eu falei, isso é importante, mas o partido, a visão, as propostas também acabam sendo importantes. Então, essa facilidade também de diálogo depois, né? De você saber para onde correr, se você precisar. Não, olha, mas eu votei nele, eu queria pedir, eu queria cobrar, você saber ali aonde conseguir chegar, né? Você tem um comitê na sua cidade, fica muito mais fácil de você chegar lá e fazer esse pente fino ali do que uma situação que você não tem, né? Também, eles são mais acessíveis, né? É mais fácil você chegar e eles também querem te ouvir. Eles estão pensando na eleição seguinte, né? Eles estão pensando na sua carreira. Então, se você vota no candidato local, depois você vai lá bater a porta dizendo que você é um eleitor do ABC e que você gostaria de cobrar algo, a chance de ele te ouvir e levar o que você está falando em consideração é maior do que se ele for alguém de um outro lugar, né? Onde o reduto eleitoral dele não está, né? Tá certo. Queria muito agradecer a sua presença aqui, professor, ter vindo até aqui para falar com a gente, sem da correria também, mesmo com os horários de aula, então muito obrigada, viu? Obrigado, Paula, foi um prazer. Você que ficou aí com a gente nessa conversa, peço que se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos. Tchau, tchau.